Sejam bem-vindos à Fla Geral TV e no vídeo de hoje, conforme sempre acontece, né, parece que o Flamengo faz isso somente para esconder ali um mau resultado, o Landim falou novamente sobre o estádio e revelou que 2 bilhões de reais serão gastos mais ou menos para a construção do estádio, que o Flamengo não tem dinheiro atualmente para essa situação. Complicado, né? Até porque no passado parecia até uma promessa que seria cumprida rapidamente. E a gente não está vendo isso. Em relação a Flamengo e Boa Vista, despedida do Flamengo antes do Mundial de Clube. O Flamengo vai embarcar na quinta-feira, mais conhecido como amanhã. A gente vai falar também sobre o Eric Pulgar, que pode estar indo para a Espanha no meio do ano. Sobre o Wesley, Flamengo recusou a proposta do Barcelona por esse jogador. E o Santos desabafou com seus companheiros de trabalho sobre a reclamação que ele fez com o juiz naquele quarto gol contra o Palmeiras. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E o Flamengo recusa a proposta do Barcelona para ceder o jogador Wesley, lateral direito, por empréstimo e depois com opção de compra de 15 milhões de euros. O empréstimo o Flamengo receberia do Barcelona que está sem lateral direito, tá com 2 jogadores improvisados, ou um zagueiro ou um volante está jogando como lateral direito. Por isso que o Barcelona está tão assim de olho na parte ali de jogadores que jogam nessa posição. E ele monitorou o Wesley durante o ano de 2022 todo e gostou muito do jogador do Flamengo, por isso que chegou essa proposta. Proposta do Barcelona, Real Madrid, geralmente são propostas que não são recusadas. Mas dessa vez, o próprio Vitor Pereira, segundo o Globoesporte.com, entrou na jogada, entrou ali no circuito, tem gostado do Wesley e quer ter 3 jogadores por posição. E aí, o Wesley é um desses jogadores de confiança do Vitor Pereira. Um jogador muito novo ainda mais, que já deu ali a carteirada, já mostrou para o que veio no ano de 2022 e nesse ano de 2023 provavelmente ele vai ser aproveitado no time profissional do Flamengo. Então, por todas essas situações aí, o Flamengo recusou, com a ajuda do Vitor Pereira, esse empréstimo para o Barcelona. E aí eu te pergunto, o Flamengo fez certo ou fez errado? E nação rubro-negra, após mais uma derrota complicada, né, dessa vez para o Palmeiras, perdemos o título da Supercopa, sempre surge o assunto do estádio. E dessa vez o próprio Landim falou sobre essa situação com o Globo e revelou que para construir o estádio o Flamengo não tem dinheiro inicialmente, porque gastaria em torno de 2 bilhões de reais para construir o estádio. O terreno do gasômetro é o preferido, mas a Caixa comprou ele por mais ou menos 220 milhões de reais em 2012, se eu não me engano, e repassou para esse fundo financeiro, esse fundo aí que gere, né, esse terreno, a princípio passou por um valor maior do que esses 220 milhões de reais. Então, só de terreno, acredito que o Flamengo vai gastar em torno de 500 milhões de reais, 400 milhões de reais, tá? E aí o restante do valor, 1,5 bilhão, seria para a construção do estádio e outras despesas diversas ali. E ele explicou que a situação do estádio é a seguinte: o Flamengo pretende arranjar esses 2 bilhões e não tem como, galera, vocês imaginarem que a gente pode tirar esse valor da receita do Flamengo. Até porque o Flamengo tem uma receita assim de 1 bilhão e 100, mas o valor que o Flamengo gasta por ano é mais ou menos 900 milhões de reais. Então a conta não fecha. E aí o Landim revelou que, primeiro, o terreno é uma situação muito difícil de conseguir, que o gasômetro é o alvo principal, mas que a Caixa está inviabilizando essa situação. E em relação ao valor para conseguir arrecadar, ele deu 3 situações ali, né? Uma é o name rights do estádio, provavelmente seja o BRB que vai colocar o nome no estádio, isso aí vai gerar um valor bem alto, até porque é o próprio nome do estádio, então não vai ser um valor baixo, com certeza. O IPO do BRB Fla, que foi aprovado aí pelo Banco Central, o Flamengo tem um banco e agora, tendo um banco, o Flamengo pode ir e fazer um IPO, que é vender uma parte do banco em relação às ações. E quando tem muita procura às ações, o valor sempre sobe. E em relação à parte ali da nova liga, ele também enxerga que essa nova liga entrando aqui no Brasil, o Flamengo vai conseguir um valor bem grande. Então, com essas 3 situações, mais ou menos, a gente conseguiria esse valor de 2 bilhões de reais. Lembrando que a gente pode levantar também um dinheiro bem alto em relação ao Morro da Viúva, né? São vários apartamentos que tem lá, apartamentos luxuosos, e o Flamengo pode ganhar um valor bem alto em relação a essa situação. Então, só para dar uma resumida, né?
como a gente não pode deixar passar batida essa situação, que quando tem alguma derrota vexatória, alguma perda de título, sempre vem essa história do estádio, que o Landim tinha prometido no ano passado, né? Deu ali a entender para a galera que o estádio estava muito bem encaminhado. Mas a situação, a princípio, não é essa, e o valor de 2 bilhões é um valor muito alto. Ele enxerga o estádio do Borussia Dortmund como um exemplo a ser seguido na hora de construir o estádio. E aí, o que vocês acham? Será que vai sair realmente esse estádio? Ou será que é só a enrolação em relação à torcida do Flamengo quando tem algum problema ali em relação ao futebol? Queria muito saber a sua opinião, porque é muita coincidência, né? Sempre quando tem alguma situação complicada em relação ao time dentro de campo, vem essa história de contratação e de estádio. Espero que o Landim não esteja fazendo isso para acalmar a torcida e que isso seja verdade no final das contas. E falando sobre o goleiro Santos, que muita gente o questionou, e ele desabafou ali para os colegas de clube, segundo o Globoesporte.com, e revelou que sim, ele reclamou com o juiz, falou com o juiz que ele tinha sido empurrado e que era para o juiz ir lá no árbitro de vídeo, dar uma olhada lá no monitor. O Flamengo que até pediu afastamento aí do árbitro e também do árbitro de vídeo. Vamos ver no que isso vai dar, mas a CBF aí nos últimos anos não tem fechado com o Flamengo, até porque o Flamengo tem sim batido de frente com a CBF e sempre que existe algum ali lance de dúvida, geralmente a arbitragem dá para o outro clube e não dá para o time do Flamengo, assim como foi aquele lance lá com o Gabigol contra o Corinthians na final no Maracanã, que o juiz se fez de cego. Sabendo disso, o Santos foi lá, falou que reclamou com o juiz, mas a situação é que o Santos tinha que ser mais malandro, tinha que se jogar, tinha que ser espalhafatoso, tinha que fazer uma reclamação ali mais explícita para o árbitro poder realmente ir no VAR. Apesar de que o lance ali no VAR, o VAR revelou que o jogador não tocou no goleiro do Flamengo. Onde está ali o lance atrás do gol, dá para ver que realmente o jogador tocou no Santos, mas o Santos não devia ter botado o braço tirado, tinha que se jogar na bola, tinha que cair levantando o braço. Faltou experiência, para mim foi incompetência do goleiro Santos em relação a isso, mas é o melhor goleiro que a gente tem que apoiar, não tem o que a gente fazer, e que ele vá muito bem na partida de hoje e arrebente principalmente no Mundial, que fique como experiência, mas a reclamação muito xoxa, tem que fazer ali um caldeirão para o árbitro ser mais influenciado aí pro árbitro de vídeo. Mas o árbitro de vídeo também nesse lance parecia estar cego. E nação ainda de ressaca com a perda da Supercopa, mas com uma boa expectativa sobre o Mundial, né? A gente tem o título mundial para poder disputar, e não é à toa que a gente chegou lá, a gente ralou muito ano passado na Libertadores para conseguir a classificação para o Mundial. O Flamengo vai enfrentar o Boa Vista na data de hoje, às 21h10, com transmissão da Bandeirantes para o Brasil inteiro. E o Flamengo deve entrar em campo com sua força máxima ali antes desse Mundial. O Flamengo deve entrar em campo com, no gol, Santos, lateral direito Varela, lateral esquerdo o Ayrton Lucas. Na parte da zaga, o Davi Luiz ao lado do Léo Pereira. Um pouco mais na frente, o Thiago Maia ao lado do Gerson. Gerson, vamos jogar, hein, mano? Vamos jogar, chegou, tem o carinho da nação. Mas vamos lá, vamos ganhar ritmo de jogo, porque a gente precisa muito da sua dedicação, né, dentro de campo, da sua sagacidade dentro de campo. E a gente não viu isso contra o Palmeiras. Um pouco mais na frente ali o Arrascaeta, aberto pela direita o Everton Ribeiro, e na frente Pedro junto com o Gabigol. Se tiver alguma mudança, vai ser ali algumas peças a serem mudadas, mas a maioria do time, a princípio, será o time titular. Bota aí 3-0 no placar pro time do Flamengo, essa é a minha opinião. Queria saber a opinião de vocês, mas o importante é a gente seguir em frente. Bola para frente, cabeça ali erguida, mas que a gente aprenda com os erros, principalmente os erros da zaga contra o Palmeiras, para que isso não aconteça novamente. E nação rubro-negra, uma bem curtinha aqui sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre o Eric Pulgar, que é o interesse do Sevilla, né? Ele está pelo menos ali numa lista para prováveis reforços no meio do ano. O Eric Pulgar, a gente sabe que ainda não teve muitas oportunidades no time do Flamengo, é um jogador que ainda para a torcida rubro-negra é uma incógnita, e o Jorge Sampaoli, que é o técnico do Sevilla, vê com bons olhos a chegada dele, mas não como uma primeira opção.
e sim como uma terceira opção. Isso porque a temporada europeia termina no meio do ano e os clubes, já no começo do ano, começam a fazer as listas ali, cada posição que eles precisam, eles botam 3 opções, que caso não dê certo as 2 primeiras, eles vão para as outras tentativas. E nessa lista, o Eric Pulgar é a terceira opção, é o plano C. Um jogador que realmente, se sair, não vai fazer falta, porque a gente ainda não viu o futebol dele, mas espero que ele tenha mais oportunidades, porque a gente precisa de primeiro volante de qualidade, e esse primeiro volante pode ser o Eric Pulgar, que ainda é uma incógnita. E vamos ver se esse ano ele ganha mais chance, porque no meio do ano ele pode estar zarpando lá para a Espanha. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!